Se o soldado não cumpre, ele é afastado da batalha. Porque se Deus é o coronel, Deus sabe o que está fazendo. Jamais ele vai colocar você em uma batalha que você vai morrer. Ele vai botar você em uma batalha que ele sabe que ele vai ter o controle da tua vida. Ele sabe que ele vai ter o controle da situação. E você, como soldado, tem que executar os comandos do Senhor Deus de Israel. Então, Abacuque, no momento que ele se via aflito, ele ia orar. Abacuque, no momento que ele sentia aflições, ele ia orar. No momento que ele via que o inimigo estava pelejando, ele falava: não gosto dessa situação, não concordo com essa situação. Daniel era a mesma coisa. Você pode ver que em certa situação, quando o rei fez uma estátua, Daniel não gostou daquela situação. Ele falou: não, eu não admito isso, que eu sou um profeta, eu sirvo o Deus vivo, eu vou orar. E na revelação que Deus mandou, Deus falou para ele: vou eu mudar a situação, vou eu fazer conforme o teu desejo. Então tem gente, querido, que Deus quer dar conhecimento para nós. Deus quer dar conhecimento na palavra, conhecimento bíblico. Deus não está interessado que você aprenda os desejos da carne, as coisas do mundo. Deus está interessado que você aprenda as coisas dele. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Daniel 5. E vamos... Daniel 5. E nós vamos entender como que era a vida, como que era o trabalhar de Deus no Velho Testamento. O que Deus queria com o homem na terra, o que Deus queria, qual era a função do profeta. O 5 diz: o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. Observa bem, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei e os seus grandes e as suas mulheres concubinas. Então paramos aqui, irmãos. Você vê que Nabucodonosor tirou os artefeitos do altar e levou para a casa dele. Nabucodonosor, lembramos bem, ele era rei. Então o rei, ele tem autoridade na terra. Nabucodonosor era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem chegado a Deus. Ele era um homem que ele tinha conhecimento de Deus. Então, a Bíblia diz que o filho dele, quando Deus levou ele, o filho dele herdou o trono. O rei Belsazar. E a Bíblia diz que o filho dele
o rei Belsazar, ele fez ali um banquete, alegre, contente, tomou vinho, e eu creio que no tempo do rei Nabucodonosor, ele não levou os artifeitos de Deus, não foi para beber vinho. Eu creio que ele fez, que ele levou os artifeitos. A Bíblia não diz, mas alguma coisa aconteceu para que ele tirasse os artifeitos sagrados e levasse até a casa dele. Aí de repente o filho dele, vendo aquela coisa que ele herdou, aqueles ouro, aquelas pratas bonitas, aqueles copos bonitão, ele falou, se meu pai trouxe esses negócios para cá, é porque nós vamos beber. É para nós beber. Então vamos... Tem aí um monte de rei, um monte de princesa. Vamos beber vinho, se alegrar na presença de Deus. Só que Deus, ele não pensa, querido, como eu e você. Ele pensa totalmente diferente. E se nós lermos o 3, então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por ele o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubina. E beberam o vinho e deram louvores ao deuses de ouro e de prata e cobre e de ferro. Então você vê aqui que o filho do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele não estava totalmente entendendo, ele não estava totalmente firme para com Deus. Então quando você está ali com muita gente, irmãos, você ignora o trabalhar de Deus e começa a fazer a tua própria vontade. Você sozinho, você ora, você fala que vai seguir os conselhos do teu pai, da tua mãe. Só que quando você se junta a pessoas que não têm preconceito, que não têm dedicação, que não têm conhecimento, você se perde. E ali aquele jovem ali, ele foi criado pelo seu pai, ele foi criado pelos conhecimentos, foi levado até o trono, porque seu pai acreditou que ele ia fazer as mesmas coisas que ele fazia, o mesmo conhecimento que ele fazia. E ali, esse jovem ele começa a fraquejar, ele começa a partir para outro rumo. Você acha que Deus ficou contente com isso? Olha só. Naquela mesma hora apareceram um dedo de mão de homem e escrevia de frente do castiçal. Agora eu falo para você, irmãos. De quem que era os artefeitos? Era do homem? Não. De quem que eram os vasos? Foi doado para quem? Para Deus. Foi dado para Deus. Então quando Deus ele tem o seu coração, quando ele confiou o seu coração, as suas coisas, na mão do profeta, o profeta tem
que conservar. Eu creio que Deus, de repente, quando aquele homem estava ali pecando, prevaricando contra as coisas do Senhor, desambando das coisas do Senhor, a Bíblia diz que do nada um dedo em cima do catiçal começou a escrever. Agora, o que o dedo escrevia, irmão? O que o dedo escrevia? Meditamos. Então, se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se exaltaram, e os seus joelhos bateram uns aos outros. E ordenou o rei com força que se introduzisse Astralongo, os caldeus, e os adivinhadores. E falou o rei e disse ao sábio de Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro. Agora eu vou mostrar para você, querido, o que Deus quer com o homem na terra. Qual é o desejo do Senhor com aquele que busca. O rei ali chamou, na sua ignorância, na sua falta de fé, que ele estava adorando outros deuses, bebendo, se divertindo, a Deus de ferro, a Deus de madeira, a Deus de ouro, a Deus fundido de todos os tipos. Ele estava adorando ali, juntamente com os caldeus, juntamente ali com aquele povo. Agora, quando ele vê a mão fantasma escrevendo na frente dele, no catiçal, ele se tremeu todinho de medo. Ele não sabia o que estava por vir. É igual quando uma pessoa vê um vulto. Quando uma pessoa ele tá ali desapercebido, ele vê algo cair, ele se treme. Ele treme, ele fica com medo, paralisa. Você entendeu? O mesmo aquele rei sentiu quando ele viu aquela mão escrevendo. Uma escritura que ele não entendia, que é a linguagem de Deus. A linguagem de Deus, querido, o homem não entende. A linguagem de Deus, o que Deus faz, o homem tenta entender, mas ele não entende. A mulher não entende. Ela acha que o homem e a mulher, eles acham que tudo que Deus escreveu é o que ele quer. É o que ele acha que está no pensamento dele. Ah, Deus quer que eu estudo, Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça aquilo, e está aprovado. Não está aprovado, irmão. Aqui, ó, tem que estar dentro da lei do Senhor. Tem que estar dentro da palavra do Senhor. Aí aquele rei ficou apavorado, se conturbou o seu coração, ele ficou irritado. E aí a riqueza dele falou mais alto, ele queria saber quem foi que estava fazendo aquilo com ele. E ele, como era um rei rico, ele era um rei que herdou muita riqueza. Ele era muito conhecido. Então ele chamou toda posse de ensinadores, astrólogos, pessoas que vê. Você sabe, querido, essas pessoas que vê a chuva, que hoje fala amanhã vai chover e não chove, amanhã vai estar sol e de repente chove, eles ficam perdidos. Então o rei ficou dessa maneira, ficou apavorado. Ele queria entender o que Deus estava fazendo.
Ele queria entender por que aquela situação estava acontecendo justamente na hora que ele estava se comemorando. E aí ele chamou todos, astrólogo, feiticeiro, chamou encantadores, pessoas que tinham teologia estavam lá também, pessoas que tinham ensinamento básico, ensinamentos de astrologia, ensinamento que de muitos estudos, estava lá também. E ninguém conseguiu dar interpretação, porque a linguagem de Deus, querido, é muito séria. Alguém consegue entender o trovão? Você já viu o astrólogo entender a linguagem de um trovão? A Bíblia diz que trovão, a trovoada, é a voz do próprio Deus na terra. Por que você acha, querido, que quando o trovão ele cai, o cachorro sente? Que a Bíblia diz que o cachorro ele tem o conhecimento que o homem não tem. Ele entende muito bem a voz do Senhor. E o homem ali não estava entendendo. Por mais que você tenha estudo, por mais que você tenha conhecimento, você não entende nada a respeito de Deus. E Deus ali, ele falou que o homem que entendesse aquela leitura, que desse interpretação para ele daqueles rabiscos escrito lá com dedo, ele vestia de púrpura, ele fazia do cara o cara mais rico. Ele dava ouro pro cara, vestia o cara de ouro. Aí correu o boato, correu ali o falatório no meio daquele povo. E um ia lá, tentava entender, não conseguia. Outro ia lá, tentava entender, não conseguia. Eu creio que ensinadores, eu creio que homens que tinham conhecimento com a lei de Moisés, tinham conhecimento com os fundamentos, só que não tinha nada de Deus, não tinha conhecimento com o próprio Deus vivo, como Daniel tinha. Aí, querido, olha para você ver. O 11, nós lemos o 5:11 de Daniel. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santo. Tá vendo? Agora eu olho para você. Há no teu reino, ó rei, um homem que tem o Espírito do Deus Santo. Quer dizer que todos ali não tinham o Espírito do Deus Santo. Estava vivendo de ilusão. Estava vivendo enganado. Estava bebendo, fazendo farra, adorando a enganação. Fazendo holocausto. Aí nós lemos aqui do Deus Santo. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, astrólogo dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente.
Aí foram chamar o profeta Daniel. Daniel era conhecido como chefe dos astrólogos, o homem que mais tinha conhecimento com Deus vivo naquela época. Então Daniel, ele era um homem que vivia na potente mão de Deus. Daniel ele era um homem que vivia 24 horas em jejum, em oração. Para Deus chamar um homem, colocar conhecimento, sabedoria e ser chamado de profeta, irmão, e dar autoridade, chacoalhar o inferno, somente com a voz. Ter a autoridade que Daniel tinha. Esse homem tem que ser muito temente a Deus. Agora eu pergunto para você, como que está a nossa situação diante de Deus? Tem gente que fala assim, estou vivendo na vida de Daniel. Misericórdia. Estou tendo a fé de Jó. Você sabe quem era Jó? Ah, Jó! Passou um vento, matou teus 50 e teus filhos foram junto. Em meio à situação, Jó olhou para Deus e falou: Senhor, eu ainda confio em ti. Não se intimidou. Ele confiava em Deus. Quem era Ló? Homem que Deus constituiu. Abraão. Quem era Abraão? Homem que Deus confiou. Braço direito de Deus. A Bíblia diz, querido, que quando Deus ele chegou para Ló, ele chegou para Abraão, o anjo da morte. Ele chegou para Abraão, falou, Senhor, se tiver 7 pessoas lá, tu poupa a cidade? Ele falou, Abraão, tá bom, Abraão, vai lá e vê lá se tem 7 pessoas. Abraão foi lá, não tinha, irmão. Não tinha, só tinha mentirosos, enganadores. Pessoas que estavam dentro da igreja mentindo, pessoas que estavam escandalizando a obra de Deus. Abraão ainda foi além, irmãos. Se tiver 20 pessoas, o Senhor poupará a cidade e salvará essas 20 pessoas? Deus falou, poupa. O Senhor falou, se tiver 20 pessoas que falam a verdade, que anda no conhecimento, no meu conhecimento, e que teme ao Senhor de todo o seu coração, eu poupo. Aí Deus viu que não tinha ninguém que falasse a verdade naquela cidade. Sodoma e Gomorra. Aí, quem estava lá? Ló. Homem temente a Deus. Abraão foi lá escondido, falou, Ló, pega tuas coisas, Ló. Enviou um mensageiro para falar para Ló sair de lá, às pressas, e não olhar para trás.
que aquela cidade ia ser destruída com ou sem ele. Deus não poupou a cidade. Deus não poupará o mundo da destruição. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus, não pensa que Deus vai poupar o mundo por causa de você, querido. Não. Jesus ele falou bem claro, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Tu também vencerás. Agora nós temos que crer, acreditar. Você entendeu? Que na hora certa, aqueles que é de Deus, ele vai ter o revestimento. A armadura vai cair sobre ele. Igual no tempo do Egito. No tempo do Egito, estava ali o rei do Egito zambando de Deus. Deus mandou o anjo da morte. Aí o povo se precipitou, o povo falou, Senhor, Moisés, e nossos filhos? Moisés falou, Deus mandou passar o sangue nos portais, o sangue do cordeiro. Todo aquele que tiver com sangue do cordeiro vai ser revestido e nada vai acontecer no teu portão. O anjo da morte não vai entrar. Agora, aquele que não tiver com sangue do cordeiro, o anjo da morte vai entrar e vai destruir tudo. Agora eu pergunto para você, irmãos, você está com sangue do cordeiro no teu portão? Como que está a tua vida? Como que está teu ministério? Ah, missionário Junilson, meu ministério está bem. Estou aqui fazendo a vontade de Deus, indo para a igreja. E a fé? E a oração? E a palavra? Porque a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, se a fé estiver morta, para nada mais serve. Pode fazer tudo. É lícito. Só que o melhor é guardar a fé. É o conhecimento dentro do teu coração de Cristo. Paulo falou, eu combati um bom combate, mas no final guardei a fé. Quantos morrem em vão, irmãos? Batalha, 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 mas não tem fé. Não tem conhecimento. Eu tenho visto pessoas chegar no hospital, crente, chegando no hospital, porque não tem conhecimento de fé. E quando chega no hospital, ele está vendo outras pessoas ali, eles não pregam, esconde que é crente. Por quê, irmãos? Pela perseguição. Jesus ele falou que no mundo tereis perseguições. Ninguém está brincando, Deus não está gostando da brincadeira. Jesus não te chamou para você brincar de crente. Jesus te chamou para você fundar a palavra no coração das pessoas. Eu me lembro, querido, que Deus, ele falava na sua palavra. Vamos ver lá a linguagem de Jesus? Abra a tua Bíblia no livro de João. Narrativa de Jesus Cristo. Que você vai ver o que Jesus falava.
A minha Bíblia, ela tem um conhecimento que a linguagem de Jesus está escrita de vermelho, né? Então eu tenho mais assim uma diferença na Bíblia em decifrar o que é a linguagem de Deus e o que é a linguagem da Bíblia. Então, quando Jesus, as narrações do próprio Cristo, quando ele pregava, é diferente. Ó, nessa mensagem aqui, ó, nessa mensagem aqui, Mateus narra Mateus narra a multiplicação de pães e peixe. Agora vamos ver aqui uma das palavras que Jesus falou com seus discípulos. Aqui. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, querido, Jesus ele fala aqui que não foi enviado para pessoas estudadas. Ele foi enviado para quem não tem nada, para quem não tem conhecimento. Seja, Jesus não aprova conhecimento mundano. Ele aprova sim você conhecido, pregando o evangelho e fazendo milagre. É isso que ele falou. Hoje em dia você está estudando muito, fazendo muita bagaceira e não está aproveitando o conteúdo da palavra. Como? Se Jesus ele aprovasse que eu fizesse bastante curso bíblico, para depois eu subir para o céu, ele aprovava então que, ele aprovava que Elias estudasse, que Pedro estudasse. Ele dava curso. Você pode ver que Jesus não deu curso nenhum. Se ele aprovasse essas determinações, se Deus, o próprio Deus de Israel, aprovasse que o ministério dele seja impactado pelo homem e pela mulher, se ele aprovasse que o ministério dele fosse impactado pela carne, ele não dava conhecimento para Moisés, que não tinha conhecimento nenhum, era chuco, tinha conhecimento da carne. Paulo era estudado, só que não conhecia o verdadeiro desejo de Deus. Qual que é o verdadeiro desejo de Deus, pastor? É fazer a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? É a vontade do Filho e do Espírito Santo. No tempo antigo, o Velho Testamento, antes de Jesus, antes de fazer o mundo, o Espírito Santo pairava sobre a terra. Qual era a função da pairação do Espírito Santo? Preservar a natureza. Preservar tudo. Impedir o mal.
O mal está entrando na tua vida por quê, irmãos? Por que o mal entra na vida do cristão? Por que o mal entra na vida das pessoas? Por que você não vai para frente? Por que você nada acontece? Porque você não tem a pessoa de Deus. Você não tem o conhecimento de Deus. Você não sabe como se manter quando houver uma dificuldade. Você não sabe como se manter quando houver uma decepção. Que ela tem que acontecer. Ela vem acontecendo. E quando ela chega, ela arrebenta o teu lar. Quando ela chega, ela destrói a tua vida. Você não está entendendo? João Batista, ele tinha o quê? O que João Batista tinha? Ele tinha curso? Não. As pessoas conheciam Elias somente pela roupa, irmão. As pessoas conheciam João Batista somente pela roupa, pelo modo de falar. A Bíblia diz que João Batista ele temia a população temia ele. Ele fazia a população, os poderosos, tremer as pernas. Por quê? Jesus ele fazia Herodes tremer. Ele fazia Pilatos tremer. Então Deus ele quer ver você fazendo pessoas tremer na base. Porque quem tem o Espírito Santo faz milagre. Quem o Espírito Santo escolhe, ele dá poder, autoridade. Agora, se você não tem poder e autoridade, irmãos, como que você vai fazer uma pessoa ter um demônio cair? Deus te dá poder para isso, foi ele que falou na palavra. Os que tiver em mim fazerão maiores obras. Aqueles que vêm por mim expulsarão os demônios. Colocarão a mão nos enfermos e eles curarão. Foi a palavra de Deus que diz. Agora você não está fazendo? Desculpa eu falar. Então você está sem Jesus. O Espírito Santo não está na tua vida. Você vai no hospital, o médico passa uma injeção lá, você toma. Amém. Amém. Não quer dizer que você tá preparado para ir para o céu. Não, irmãos. Você está contra a Bíblia, você está contra a palavra de Deus. Olha no Velho Testamento, olha no Novo Testamento, no tempo de Paulo, Natanael e Bertiel e Felipe. Quem era Felipe? E o que Deus fez com a vida do Felipe? A sogra de Paulo, a sogra de Pedro, quando ela estava doente, com dor de cabeça. O que Jesus ele fez para Pedro? Ele falou para Pedro, vai lá e ora. Primeiramente. Esse milagre vai acontecer. Aí você vai no hospital para testemunhar o que aconteceu. Não é para você falar, relatar que você estava com problema. Você estava com problema. Mas o médico vai dar a relação que o problema vai ter que sair, mas é abaixo de oração. Você tem que mostrar que Deus é na tua vida. E que você é um homem de fé. É uma mulher de fé. Você tem que mostrar para as pessoas, não que você é bom, que Jesus é maravilhoso. E que o Deus que é na tua vida, ele vai mudar o mundo. Aí o inimigo vai tremer de medo. Agora, enquanto o inimigo estiver vencendo na tua vida, enquanto você estiver temendo o inimigo, temendo as pessoas,
desobedecendo a Deus, você pode dar dízimo, dar oferta, pagar, sair cantar louvor, pregação, nada vai acontecer na tua vida. Pode ir para a igreja todo dia, só que a tua vida vai ficar pior. O estado da tua vida vai ficando pior. Viu? Ah, irmão, eu canto louvor, eu sou uma benção para a tua igreja e para Deus. Você está fazendo o desejo de Deus? Hã? Você está fazendo a vontade do Senhor Deus de Israel, o Deus vivo? Ou você está fazendo a tua própria vontade? Querido, o Senhor, Ele falou que nós não precisamos nem de ministério. 4 paredes para pregar, para cantar. Chega em vai andando e vai cantando. Ah, só canto quando tiver 1000 pessoas para ver. Quer ser visto? Hã? Quer ser visto? O pássaro tem ninho, raposa tem covinhas. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Toma a tua cruz e me segue. Essa é a palavra final que eu deixo para vocês. O pássaro tem o seu ninho. Repara nas árvores. Tem o seu tempo determinado por Deus. A raposa faz o ninho dela em um buraco, ela toca. Mas Jesus, qual igreja que ele deixou na terra? Aonde Jesus orava? No monte. Pregava no monte. Andava de porta em porta. Aí tem irmãos que falam assim, irmãos, Deus nomeou Pedro como pastor e deu a ele a igreja. Mas reparam se Deus mandou Pedro arrecadar dádivas para fazer ministério. Porque se Deus quisesse, então aí Deus aceitava a oferta de Zaqueu. Que Zaqueu deu uma oferta, retribuir quadruficado. O senhor falou que não. Não, hoje eu venho me posar na tua casa, de graça. Não. Ele falou claramente, de graça dai, de graça dei, de graça recebei. Eu vim ao mundo, e o mundo não me quis. Todo aquele que me quer, eu farei dele filho de Deus. Então Deus está aí, querido. Queira você ou não. Deus não está interessado, Jesus não está interessado com o teu dinheiro. Com o teu modo de agir, com o teu modo de querer. Todo aquele que o aceitar, será bem-vindo. Todo aquele que o aceitar, ele o fará filho de Deus legítimo. Agora, se você não aceitou, fica comendo aí do teu dinheiro, da tua riqueza, comendo aí porcaria, fica à vontade. Só que você vai ser sempre filho bastardo. Nunca vai alcançar nada. Vai viver, vai prestar isso para a tua descendência. A tua descendência vai aprender e nunca vai prosperar. Hã? Nunca vai prosperar. E vai acontecer o mesmo que aconteceu com
com Ló. Vai ter um povinho pequeno buscando a Deus, ignorado por todos ali, naquele santo lugar, onde Deus vai destruir a população. E aí o anjo da morte, ele vai vir de madrugada. Não vai ter hora para ele chegar, ele vai chegar e vai falar: olha, some daqui, vai embora, e não olha para trás, porque esta cidade a qual você está vai ser destruída, vai sumir do mapa. E o que nós vamos fazer, irmãos? E aí? Essa é a mensagem que eu deixo para você. A raposa tem covinhos, o pássaro tem ninho, mas eu não tenho de reclinar a cabeça. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e segue-me.